Um bilionário encontra uma pequena mendiga adormecida no chão. Sozinha no frio, ela parecia frágil, mas escondia um mistério. Ao ajudá-la, ele não sabia que sua vida mudaria para sempre. O que começou como compaixão se tornou um destino inesperado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo. A noite era fria e silenciosa em São Paulo, quando Gustavo Mendonça cruzou as portas de sua mansão no Jardim Europa. A reunião do conselho da Mendonça Empreendimentos havia se estendido além do esperado, e o cansaço pesava sobre seus ombros. Seu relógio Patek Philippe marcava mais de meia-noite. Ele deveria se sentir satisfeito. Mais um contrato multimilionário assinado para a construção de um complexo empresarial no centro financeiro, mais um passo na expansão do seu império. Mas como vinha acontecendo há algum tempo, aquele sucesso parecia vazio. Seu coração carregava uma solidão que dinheiro nenhum conseguia preencher. A garoa típica paulistana havia dado uma trégua naquela noite, mas o ar frio ainda penetrava pelos ossos. Gustavo dispensou o motorista e entrou sozinho, preferindo o silêncio à companhia forçada. Aos 42 anos, havia conquistado o que poucos brasileiros conseguiam. Partindo de Belém do Pará, construiu um império imobiliário que se estendia por todo o país. Sua fortuna era estimada em bilhões. Seu nome aparecia constantemente nas revistas de negócios, e sua presença causava frisson em qualquer evento. Ainda assim, ao fechar a porta daquela mansão imponente, era apenas um homem solitário. Num silêncio absoluto do hall de entrada, algo chamou sua atenção. No meio do chão de mármore italiano, um pequeno corpo estava encolhido, imóvel. Seu coração disparou por um instante. Teria alguém invadido sua casa? Alguém estava ferido? Aproximou-se e, com a luz fraca do enorme lustre de cristal, pôde ver melhor. Era uma garota, frágil, com roupas velhas e gastas, e um rosto marcado pela exaustão. Seu cabelo cacheado e desgrenhado caía sobre os olhos, e seus dedos estavam machucados, indicando que o trabalho árduo fazia parte de sua rotina. Ela segurava um pano de limpeza, como se tivesse tentado resistir ao sono até o último instante. Gustavo já havia visto a miséria antes, na infância em Belém, que trabalhou tanto para esquecer, nos becos sujos onde um dia sonhou escapar. Mas nunca dentro de sua própria casa, nunca tão perto de sua realidade atual. Ao tocar-lhe o ombro, ela despertou assustada, os olhos castanhos arregalados pelo pavor. Levantou-se tão rápido que quase caiu. O olhar desesperado denunciava um medo profundo, como alguém que já conhecia muito bem a crueldade do mundo. "Me desculpe, senhor. Eu não queria. Eu juro que não vai acontecer de novo", murmurou. Ela tentando ajustar o uniforme amarrotado da empresa de limpeza terceirizada que prestava serviços para a mansão. Gustavo observou-a com curiosidade. Ela deveria ter por volta de 25 anos, mas seus olhos carregavam o peso de quem viveu muito mais. Havia algo familiar naquela situação que o incomodava profundamente. "Como você se chama?", perguntou, com uma voz mais suave do que pretendia. "Juliana, senhor." "Juliana Santo", respondeu ela ainda tremendo. "Eu sei que não devia ter dormido, mas fiquei para terminar o polimento do piso e acabei... "Você não é da equipe regular", constatou ele, reconhecendo todos os funcionários que frequentavam sua casa. "Comecei hoje." "Senhor, é meu primeiro dia." "Ou era..." A voz dela falhou. "Por favor, não conte para a supervisora. Preciso muito desse emprego." Havia dignidade naquela súplica, uma força que contrastava com a aparente fragilidade. Gustavo notou calos nas mãos dela, os dedos machucados pelo trabalho árduo. Lembrou-se de sua própria mãe, que lavava roupas para fora em Belém para conseguir pagar seus estudos, antes que ele conseguisse sua primeira bolsa de estudos. "Há quanto tempo você está trabalhando hoje?", perguntou Gustavo, intrigado. "Desde as 5 da manhã, senhor. Tenho 2 empregos. De manhã trabalho numa padaria em Paraisópolis. E à tarde venho para cá", explicou ela, agora mais calma, percebendo que ele não parecia irritado.
E você mora onde? Na comunidade, senhor. Divido um barraco com mais 3 pessoas. Mas estou juntando dinheiro para conseguir um lugar melhor. Quero voltar a estudar, disse Juliana, e pela primeira vez, Gustavo percebeu uma fagulha de determinação em seus olhos. Um silêncio se instaurou entre eles. Juliana esperava ser dispensada a qualquer momento, mas, para sua surpresa, Gustavo caminhou até uma poltrona elegante e sentou-se, indicando que ela fizesse o mesmo no sofá à frente. Hesitante, ela obedeceu. Minha assistente pessoal está saindo de licença maternidade na próxima semana, comentou ele, como se falasse consigo mesmo. Preciso de alguém inteligente e discreto para substituí-la. Juliana arregalou, os olhos não entendendo o rumo da conversa. O senhor conhece alguém? Perguntou confusa. Gustavo permitiu-se um sorriso discreto. Era a primeira vez que sorria genuinamente em semanas. Estou olhando para ela agora. Eu? A voz de Juliana saiu num fio. Mas eu sou faxineira, nem terminei o ensino médio. E por que não terminou? A pergunta direta a pegou de surpresa. Juliana baixou os olhos. Tive que abandonar os estudos quando minha avó adoeceu. Era só nós duas. Ela se foi ano passado. Desde então estou tentando me reerguer. Gustavo assentiu, entendendo mais do que ela imaginava. Ele também conhecia a perda, conhecia a luta. Todo mundo merece uma segunda chance, Juliana. Você parece ser inteligente e, pelo estado desse piso, dedicada. O que me diz? É sério? A incredulidade estampada em seu rosto era genuína. O senhor nem me conhece. Às vezes conhecemos mais do que pensamos, respondeu ele enigmático. O salário é 10 vezes o que você ganha aqui com todos os benefícios, incluindo plano de saúde e educacional. Começa na segunda-feira. Pode terminar o ensino médio e fazer faculdade, se quiser. Juliana sentiu os olhos marejarem. Aquilo não podia ser real. Coisas assim não aconteciam na vida real, não para pessoas como ela. Por quê? Foi a única pergunta que conseguiu formular. Gustavo levantou-se, ajeitando o terno impecável. Porque um dia alguém acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, respondeu estendendo a mão. Então, temos um acordo? Com o coração acelerado e a mente repleta de dúvidas e esperanças, Juliana aceitou o aperto de mão, sem imaginar que aquele gesto mudaria para sempre o curso de sua vida. E talvez, sem que nenhum dos dois percebesse naquele momento, também mudaria a vida de Gustavo Mendonça. Temos um acordo, respondeu ela, com a voz embargada pela emoção, mas firme, como quem sabe que acaba de tomar a decisão mais importante de sua vida. Naquela noite, quando finalmente deixou a mansão do Jardim Europa, Juliana olhou para o céu nublado de São Paulo com os olhos de quem via as estrelas pela primeira vez, mesmo que elas estivessem escondidas pela poluição da metrópole. Em sua mente, um único pensamento ecoava. Talvez, apenas talvez, sua vida pudesse ser diferente agora. O dia amanheceu com um sol tímido tentando romper as nuvens sobre São Paulo. Juliana acordou horas antes do necessário, ansiosa e ainda incrédula sobre os acontecimentos da última sexta-feira. Passara o final de semana inteiro tentando assimilar a mudança drástica em sua vida. A proposta de Gustavo Mendonça parecia irreal, um daqueles contos de fadas modernos que ela jamais imaginou viver. Seu pequeno quarto na comunidade de Paraisópolis mal comportava uma cama e um armário, mas foi ali que ela escolheu cuidadosamente a única roupa que considerava adequada para seu primeiro dia. Uma calça jeans escura sem rasgos, uma blusa branca simples e um blazer azul marinho que comprara em um brechó há 2 anos para uma entrevista de emprego. Olhou-se no espelho quebrado pregado à parede e tentou domar os cachos rebeldes, prendendo-os em um coque discreto. Enquanto se arrumava, as vozes das colegas de quarto ecoavam em sua mente. Nenhuma delas acreditou quando Juliana contou sobre o novo emprego. Você? Assistente pessoal do Gustavo Mendonça? Débora havia rido com desdém. O cara é bilionário, Ju. Gente como a gente só entra naqueles escritórios para limpar o chão ou servir café. Tem certeza que não tem nenhum outro interesse no meio? Insinuou Renata com um sorriso malicioso. Homem rico não dá oportunidade de graça.
Juliana sacudiu a cabeça, afastando aqueles comentários. Havia algo genuíno nos olhos de Gustavo Mendonça naquela noite, algo que ia além de qualquer interesse escuso. Era quase como se ele tivesse visto algo nela que nem ela mesma conseguia enxergar. O trajeto de ônibus e metrô até o centro financeiro de São Paulo nunca pareceu tão longo. O nervosismo fazia seu estômago revirar, e ela mal tocou no pão com manteiga que levara como café da manhã. Quando finalmente chegou ao imponente edifício da Mendonça Empreendimentos, um arranha-céu de vidro e aço que se destacava na Avenida Faria Lima, seus joelhos quase fraquejaram. Na recepção, foi recebida com olhares desconfiados. A recepcionista, uma mulher elegante de cabelos loiros e maquiagem impecável, franziu o senho ao ouvir seu nome. Juliana Santos? Não temos nenhuma Juliana Santos agendada para hoje. O Sr. Mendonça está me esperando. Sou a nova assistente pessoal dele, explicou Juliana, sentindo-se cada vez menor sob o olhar inquisidor. A recepcionista fez uma ligação rápida e seu rosto transformou-se em surpresa mal disfarçada. Por favor, aguarde. Alguém virá buscá-la. Minutos depois, uma mulher de meia idade, vestida com um terninho cinza perfeitamente ajustado, aproximou-se com um sorriso cordial. Juliana? Sou Mariana Prado, gerente de recursos humanos. O Sr. Mendonça me avisou. Sobre você. Por favor, me acompanhe. No elevador panorâmico que subia diretamente ao 4º andar, Mariana tentava disfarçar sua curiosidade. Então, você tem experiência como assistente executiva? Na verdade, não, admitiu Juliana sentindo o rosto queimar. Mas aprendo rápido e trabalho duro. Mariana sorriu, mas havia algo no sorriso que não atingiu seus olhos. O Sr. Mendonça disse que você tem potencial. Ele raramente se engana. Sobre pessoas. As portas do elevador se abriram diretamente para uma antessala elegante. À frente, uma porta dupla de madeira nobre com o nome Gustavo Mendonça, em letras discretas de metal. Essa será sua estação de trabalho, indicou Mariana, mostrando uma ampla mesa com um computador de última geração. Fernanda, a assistente atual, está em seus últimos dias antes da licença. Ela vai te orientar sobre tudo. Como que convocada, uma mulher grávida com um sorriso gentil apareceu na porta da sala principal. Você deve ser Juliana. Venha. O Gustavo está te esperando. O escritório de Gustavo Mendonça era tão imponente quanto ele próprio. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, uma cidade que ele ajudara a transformar com seus empreendimentos. Quando Juliana entrou, ele estava ao telefone, mas sinalizou para que ela se sentasse. Usava um terno impecavelmente cortado, certamente italiano, e sua postura emanava autoridade natural. Envie os contratos hoje mesmo. Quero isso resolvido antes do fim do dia, disse ele, encerrando a ligação. Então, voltou-se para Juliana, com um sorriso reservado. Você veio. Achei que eu não tinha escolha, respondeu ela, e imediatamente se arrependeu da informalidade. Para sua surpresa, Gustavo riu. Todos temos escolhas, Juliana. Você poderia ter simplesmente ignorado minha oferta e continuado sua vida. Ninguém em sã consciência recusaria uma oportunidade dessas, ela respondeu, honestamente. Você ficaria surpresa, ele comentou enigmático. Bem, Fernanda vai te mostrar tudo o que precisa saber. Em 2 semanas você estará por sua conta. As semanas seguintes foram um turbilhão para Juliana. Fernanda era paciente e meticulosa, ensinando-lhe desde como operar o complexo sistema de agendamento até os pequenos detalhes das preferências de Gustavo. Ele nunca toma café depois das 3 da tarde. Sempre prefere água com gás nas reuniões. E odeio interrupções quando está analisando contratos, explicava Fernanda. Parece muita coisa agora, mas logo você pega o jeito. Enquanto aprendia as nuances de seu novo cargo, Juliana também enfrentava os olhares e cochichos nos corredores. Ninguém entendia como uma desconhecida, sem qualificações aparentes, tinha sido escolhida para uma posição tão cobiçada. Dizem que ela era faxineira, comentou uma executiva
alto o suficiente para que Juliana ouvisse enquanto passava. Pelo corredor. Deve ter algo mais nessa história, respondeu outra com um sorriso malicioso. Aqueles comentários doíam, mas Juliana estava determinada a provar seu valor. Nos momentos livres, estudava vorazmente sobre o mercado imobiliário, a história da empresa e até mesmo começou um curso online de administração. À noite, em seu pequeno quarto em Paraisópolis, passava horas absorvendo informações, preparando-se para o dia seguinte. Quando Fernanda finalmente se afastou para sua licença maternidade, Juliana assumiu integralmente as funções. Para surpresa de todos, inclusive dela mesma, adaptou-se rapidamente. Sua inteligência natural e dedicação compensavam a falta de experiência. Em pouco tempo, tornou-se não apenas competente, mas essencial para o funcionamento do escritório de Gustavo. Uma tarde, 3 meses após seu primeiro dia, Gustavo a chamou para acompanhá-lo a uma importante reunião com investidores. "Quero que você observe e aprenda", explicou ele, enquanto desciam no elevador. "Essas negociações vão definir nossa expansão para o Nordeste." Na sala de reuniões, Juliana sentou-se discretamente em um canto, com um tablet para fazer anotações. Os executivos presentes mal notaram sua presença, concentrados na figura imponente de Gustavo. A reunião avançava normalmente, até que um dos investidores questionou a viabilidade de um projeto em Salvador. "Os números não fecham. O retorno parece superestimado", argumentou o homem folheando o relatório à sua frente. Gustavo estava prestes a responder quando Juliana, quase instintivamente, levantou a mão. Todos os olhares se voltaram para ela, surpresos. "Peço desculpas pela interrupção", disse ela sentindo o rosto queimar. "Mas acredito que há um erro na página 43 do relatório. A projeção não considerou o novo incentivo fiscal aprovado pelo governo da Bahia no mês passado." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gustavo, após um momento de surpresa, folheou seu próprio relatório. "Juliana está certa", constatou, com um leve sorriso. "O incentivo aumenta nossa margem em 4%, o que torna o projeto perfeitamente viável." A reunião prosseguiu, mas algo havia mudado. Juliana não era mais apenas uma observadora. Tornou-se parte ativa da discussão, respondendo perguntas específicas que Gustavo direcionava a ela. Quando todos saíram, ele permaneceu na sala, observando-a com uma mistura de surpresa e admiração. "Como você sabia sobre esse incentivo fiscal? Não estava nos briefings que te passei." Juliana ajeitou nervosamente uma mecha de cabelo que escapara do coque. "Tenho acompanhado os boletins econômicos dos estados onde temos projetos. Achei que seria útil estar atualizada." Gustavo assentiu pensativo. "Você continua me surpreendendo, Juliana Santos. Acho que encontrei um diamante bruto naquela noite." Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas uma relação entre patrão e funcionária. Era uma parceria nascente, uma conexão baseada em respeito mútuo e, embora nenhum dos dois admitisse ainda, uma admiração que crescia a cada dia. Ao retornar para sua mesa, Juliana percebeu que os olhares nos corredores haviam mudado. Não eram mais de desprezo ou curiosidade maldosa. Havia respeito neles, talvez até um toque de inveja. Em apenas 3 meses, ela havia provado seu valor, e isso era apenas o começo. Naquela noite, antes de sair do escritório, Juliana recebeu um e-mail de Gustavo. Era simples e direto. "Amanhã, 8 horas. Quero discutir seu futuro na empresa." Com o coração acelerado, ela desligou o computador e pegou sua bolsa. Enquanto descia pelo elevador panorâmico, observou as luzes de São Paulo começando a se acender no crepúsculo. A cidade que sempre a intimidara agora parecia um campo de possibilidades, e pela primeira vez em muito tempo, Juliana sentiu que realmente pertencia a algum lugar. O relógio marcava exatamente 7h30 quando Juliana atravessou as portas giratórias da Mendonça Empreendimentos. Em 6 meses, seu mundo havia se transformado completamente. O salário generoso permitiu que ela se mudasse para um pequeno apartamento no Tatuapé, bem mais próximo do trabalho. Pela primeira vez, tinha um lugar só seu, sem precisar dividir com estranhos.
As noites de estudo renderam frutos. Estava cursando administração de empresas em uma faculdade particular, graças ao programa educacional da empresa, e suas notas eram exemplares. Mas a reunião marcada para aquela manhã a deixava apreensiva. O que Gustavo queria discutir sobre seu futuro? Teria ela cometido algum erro que não percebera? Enquanto subia no elevador, ajeitou nervosamente o terninho azul marinho que comprara com seu primeiro salário, uma peça simples, mas elegante, um símbolo de sua nova realidade. "Bom dia, Juliana", cumprimentou Gustavo quando ela entrou em seu escritório. Diferente do habitual, ele não estava atrás de sua imponente mesa, mas sentado confortavelmente em um dos sofás da área de reuniões informais, com uma xícara de café nas mãos, pontual como sempre. "Bom dia, Sr. Mendonça", respondeu ela, ainda mantendo a formalidade que considerava apropriada no ambiente de trabalho, apesar da crescente proximidade entre eles. "Por favor, sente-se", indicou ele. "E, depois de tudo o que já passamos, acho que pode me chamar de Gustavo quando estivermos apenas nós dois." Juliana assentiu, sentando-se no sofá oposto ao dele. A vista de São Paulo era deslumbrante daquela altura, com o sol da manhã iluminando os prédios da Avenida Paulista ao longe. "Você sabe que venho observando seu progresso, não é?" começou ele, colocando a xícara sobre a mesa de centro. "Devo dizer que superou todas as minhas expectativas." "Obrigada, senhor." "Gustavo", corrigiu-se ela, ainda desconfortável com a intimidade. "Não é apenas pelo seu desempenho como minha assistente, que é excepcional, diga-se de passagem", continuou ele. "É a forma como você enxerga a empresa como um todo. Você não se limita às suas funções. Está sempre pensando adiante, antecipando problemas, propondo soluções." O rosto de Juliana esquentou com o elogio. Tentou manter a compostura profissional, mas era difícil não se sentir orgulhosa. "Ontem à noite", prosseguiu Gustavo, levantando-se para pegar uma pasta sobre sua mesa, "estava revisando alguns relatórios e encontrei essas anotações. Suas." Juliana reconheceu imediatamente as folhas que havia anexado a um documento sobre benefícios corporativos. Eram observações pessoais que fizera, sem intenção de compartilhá-las. "Me desculpe, não devia ter incluído isso nos documentos oficiais", começou a explicar, mas Gustavo a interrompeu com um gesto. "Pelo contrário, estou impressionado com sua análise sobre os programas de crescimento da empresa." Ele pegou uma das folhas e leu. "O verdadeiro potencial da Mendonça Empreendimentos está sendo desperdiçado ao limitar oportunidades de crescimento apenas aos altos executivos. Os funcionários de base, aqueles que carregam a operação diária, não têm caminhos claros para a ascensão." Juliana mordeu o lábio nervosa. Aquelas palavras pareciam ousadas demais, agora que as ouvia na voz de seu empregador. "É apenas uma observação pessoal", justificou. "Eu vi como funcionários talentosos se desmotivam porque não veem futuro aqui." Gustavo a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar um enigma complexo. "Você sabe que comecei do zero, não sabe?" perguntou finalmente. "Sei que veio de Belém e construiu tudo isso", respondeu ela, indicando a vista da janela que abarcava parte dos empreendimentos da empresa. "O que poucos sabem é que fui contínuo em uma construtora aos 16 anos. Entregava correspondências, servia café, fazia pequenos serviços administrativos." Ele fez uma pausa, olhando para a cidade lá fora, como se pudesse ver seu passado refletido nas janelas dos prédios. "O dono daquela empresa, Sr. Amazonas, viu algo em mim. Me deu a chance de estudar, de crescer. Se não fosse por aquela oportunidade, talvez hoje eu estivesse descarregando caminhões no porto de Belém." Juliana ouvia atentamente, começando a entender por que ele havia lhe dado aquela chance 6 meses atrás. "Quando fundei esta empresa, jurei que seria diferente, que daria oportunidades, mas com o crescimento, com a pressão do mercado, dos acionistas." Gustavo suspirou. "Perdi isso de vista, até você me lembrar." Ele voltou a sentar-se, desta vez ao lado dela. "Quero que você desenvolva um programa de crescimento para nossos funcionários. Um caminho real para que pessoas com potencial, independentemente de sua formação ou posição atual,
possam crescer na empresa. Tem liberdade total para montar a proposta. Juliana arregalou os olhos, incapaz de esconder sua surpresa. Mas isso é responsabilidade do RH, ou talvez da diretoria de pessoas. Eu sou apenas sua assistente. Você foi apenas faxineira há 6 meses, lembrou ele com um sorriso. E agora está fazendo faculdade de administração, gerencia minha agenda e contribui em reuniões estratégicas. Se há alguém que entende o valor de uma oportunidade, é você, Juliana. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ela sabia que aquele momento mudaria não apenas sua trajetória na empresa, mas possivelmente a vida de muitos outros. Vou precisar de acesso a informações dos departamentos, dados sobre rotatividade, promoções. Começou a enumerar. Sua mente já trabalhando no projeto. Terá tudo o que precisar, garantiu Gustavo. E mais uma coisa, quero que apresente pessoalmente a proposta ao conselho diretor mês que vem. O estômago de Juliana deu um nó. O conselho diretor. Eram 12 executivos seniores, todos com décadas de experiência. MBAs em universidades de elite, sobrenomes tradicionais. E ela, vinda de Paraisópolis, teria que defender um projeto revolucionário diante deles. Acha que estou pronta para isso? Perguntou a insegurança transpirando em sua voz. Se eu não achasse, não estaria pedindo, respondeu Gustavo, com a convicção que o caracterizava. Você tem 1 mês. Surpreenda-me mais uma vez. Nas semanas seguintes, Juliana mergulhou de corpo e alma no projeto. Batizou-o de Iniciativa Ascensão, um programa abrangente que criava trilhas de desenvolvimento para todos os níveis hierárquicos da empresa. Entrevistou funcionários, estudou casos de sucesso em outras companhias, desenhou fluxogramas de carreira. Suas noites eram divididas entre as aulas na faculdade e o aperfeiçoamento da proposta. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu computador, percebeu a presença de alguém parado ao lado de sua mesa. Levantou os olhos e encontrou o olhar frio de Rodolfo Aguiar, o diretor financeiro da empresa. Então é verdade, disse ele com um sorriso que não atingia seus olhos. A assistente prodígio vai apresentar ao conselho. Juliana endireitou-se na cadeira, tentando disfarçar o desconforto. Rodolfo era conhecido por sua competência implacável, mas também por derrubar qualquer um que considerasse uma ameaça ao seu território. Sim, estou desenvolvendo um programa de desenvolvimento interno, respondeu ela, mantendo o tom profissional. Fascinante, comentou ele, com ironia mal disfarçada. Uma assistente sem experiência corporativa vai nos ensinar como gerenciar talentos. Gustavo sempre teve um gosto peculiar para protegidos. Antes que Juliana pudesse responder, a voz de Gustavo soou atrás deles. Algum problema, Rodolfo? Diretor financeiro assumiu instantaneamente uma postura mais cordial. Só estava conhecendo melhor nossa estrela em ascensão, respondeu com falsa jovialidade. Será interessante ver sua apresentação, Juliana. Quando ele se afastou, Gustavo aproximou-se da mesa dela. Não se deixe intimidar, disse em voz baixa. Rodolfo é brilhante com números, mas tem visão limitada quando se trata de pessoas. E ele sabe que sua proposta pode mudar o equilíbrio de poder na empresa. Por que ele me vê como ameaça? Questionou Juliana confusa. Não, estou tentando tomar o lugar de ninguém. Porque você representa mudança, explicou Gustavo. E pessoas como Rodolfo têm pavor de mudar o sistema que as beneficia. Nos dias que antecederam a apresentação, os rumores sobre o programa e sobre a relação entre Juliana e Gustavo se intensificaram. Alguns sugeriam um envolvimento romântico. Outros apostavam que ela era uma parente distante ou que tinha algum tipo de poder sobre ele. A verdade, que ele simplesmente reconhecera seu potencial, parecia inimaginável para aqueles acostumados com jogos de poder e interesses escusos. Finalmente, chegou o dia da apresentação. A sala de reuniões do conselho, no 41º andar, tinha uma atmosfera intimidadora. Uma mesa oval de madeira maciça dominava o ambiente, cercada por cadeiras de couro ocupadas por figuras de expressões sérias e ternos caros. Juliana ajustou nervosamente o colar discreto que comprara especialmente para a ocasião.
uma pequena âncora de prata, símbolo da firmeza que precisaria demonstrar. Quando ela entrou, acompanhada por Gustavo, todos os olhares se voltaram para ela. Rodolfo Aguiar, sentado à direita da cabeceira, exibia um sorriso cético. Ao seu lado, Ana Lúcia Vasconcelos, a diretora de marketing, observava com curiosidade genuína. Os outros diretores variavam entre indiferença educada e desconfiança mal disfarçada. Senhores e senhoras do conselho, começou Gustavo assumindo seu lugar na cabeceira. Como sabem, estamos aqui para conhecer uma proposta inovadora desenvolvida por Juliana Santos. Peço que a ouçam com a mente aberta. Juliana, por favor. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ela conectou seu laptop ao projetor. A tela atrás dela iluminou-se com o logo da Iniciativa Ascensão, criado por ela mesma. Uma escada estilizada que formava o A, simbolizando o crescimento contínuo. Bom dia a todos, começou ela, sua voz mais firme do que esperava. O que apresento hoje não é apenas um programa de desenvolvimento, mas uma filosofia que pode transformar o DNA da Mendonça Empreendimentos. Nos 40 minutos seguintes, Juliana expôs sua proposta com uma clareza e paixão que surpreenderam até Gustavo. Apresentou dados, gráficos, depoimentos de funcionários. Mostrou como programas semelhantes haviam reduzido a rotatividade e aumentado a produtividade em outras empresas. Explicou como a identificação e nutrição de talentos internos poderia criar uma cultura de lealdade e excelência. Atualmente, 78% dos nossos cargos de liderança são preenchidos por contratações externas, apontou ela mostrando um gráfico revelador. Isso significa que estamos constantemente pagando um prêmio para trazer talentos de fora, enquanto ignoramos o potencial latente dentro de nossa própria organização. À medida que avançava, Juliana notou as expressões mudando. Ana Lúcia fazia anotações entusiasmadas. O diretor de operações, Paulo Henrique, assentiu várias vezes, principalmente quando ela falou sobre a economia potencial em recrutamento e treinamento. Até mesmo alguns dos tradicionalistas pareciam considerar seriamente seus argumentos. Apenas Rodolfo mantinha a expressão impassível, ocasionalmente trocando olhares com dois diretores aparentemente alinhados a ele. Em resumo, concluiu Juliana, a iniciativa Ascensão não é um custo, mas um investimento. Um investimento no nosso ativo mais valioso, nossas pessoas, com um retorno estimado de 3 vezes o valor investido em 5 anos, além dos benefícios intangíveis em termos de cultura e engajamento. Quando terminou, um breve silêncio tomou conta da sala. Foi quebrado por Ana Lúcia, que começou a aplaudir, sendo seguida pela maioria dos presentes. Gustavo não disfarçava o orgulho. Perguntas? Convidou ele, após os aplausos cessarem. Rodolfo foi o primeiro a manifestar-se. Impressionante apresentação, senhorita Santos. Realmente comovente, comentou com um tom que beirava o sarcasmo. Mas me parece que estamos ignorando o aspecto financeiro. Quem vai pagar por tudo isso? Nossos acionistas esperam resultados, não experimentos sociais. Se me permite, Sr. Aguiar, respondeu Juliana, sem se intimidar. Como mostrei nos slides 27 a 32, os custos serão mais que compensados pela redução na rotatividade, que atualmente nos custa cerca de 15 milhões por ano, apenas em processos de desligamento e contratação, sem falar na produtividade perdida durante as transições. Ana Lúcia interveio. Concordo com Juliana. Além disso, nossa pesquisa de clima organizacional do último trimestre mostrou insatisfação crescente com as oportunidades de carreira. Isso já está afetando nossa reputação como empregador. A discussão seguiu acalorada com opiniões divididas. Finalmente, Gustavo pediu uma votação. Por 8 votos a 4, a iniciativa Ascensão foi aprovada para implementação imediata. Ao fim da reunião, enquanto os diretores se retiravam, Rodolfo aproximou-se de Juliana, longe dos ouvidos dos outros. Parabéns pelo show, disse ele baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Aproveite seu momento de glória. Não vai durar.
Antes que ela pudesse responder, ele se afastou juntando-se a outros diretores. Gustavo, que observava a cena de longe, aproximou-se. Não se preocupe com ele. Rodolfo sempre foi um péssimo perdedor. Não entendo por que ele se opõe tanto, comentou Juliana, ainda perturbada com o encontro. Gustavo suspirou, olhando na direção do diretor financeiro que se afastava. Algumas pessoas veem a vida como um jogo de soma zero. Se alguém ganha, elas acreditam que perderam algo. Rodolfo é assim, mas o que importa é que conseguimos. A iniciativa Ascensão é uma realidade. Naquela tarde, Gustavo surpreendeu Juliana com uma nova proposta. Ela seria promovida a gerente de desenvolvimento organizacional para liderar pessoalmente a implementação da iniciativa. Um escritório próprio, uma pequena equipe, e a chance de ver sua visão transformada em realidade. Você criou isso, explicou ele. Ninguém melhor para conduzi-lo. Enquanto organizava suas coisas para a mudança, Juliana encontrou uma pequena caixa sobre sua mesa. Dentro, um cartão simples com a letra elegante de Gustavo, para lembrar que todos precisamos de uma âncora quando navegamos em águas turbulentas. Sob o cartão, um delicado bracelete de prata com um pingente de âncora, combinando com o colar que usara na apresentação. Tocou o objeto com os dedos, sentindo uma emoção que ia além da gratidão profissional. Algo estava mudando entre eles, algo que ainda não tinha nome, mas que cada vez mais se tornava impossível de ignorar. Os primeiros 3 meses da iniciativa Ascensão superaram todas as expectativas. O programa, antes visto com ceticismo por muitos, rapidamente ganhou adeptos em todos os níveis da Mendonça Empreendimentos. Funcionários que antes se sentiam invisíveis começavam a enxergar possibilidades de crescimento. Gerentes descobriam talentos ocultos em suas equipes. Uma nova energia percorria os corredores da empresa. O escritório de Juliana, localizado no 39º andar, tornara-se um ponto de encontro. Sua porta estava sempre aberta e era comum ver desde assistentes administrativos até coordenadores de projetos esperando para conversar com ela. A menina de Paraisópolis agora comandava uma equipe de 6 pessoas e tinha orçamento próprio. Numa manhã de sexta-feira, enquanto revisava os resultados do primeiro trimestre do programa para apresentar ao conselho na semana seguinte, Juliana recebeu a visita inesperada de Cláudia Martins, a assistente de Rodolfo Aguiar. Ele quer te ver. Agora, informou Cláudia, sem esconder certo prazer na convocação abrupta. Estou no meio de uma preparação importante, respondeu Juliana, indicando a tela do computador repleta de gráficos. Posso passar lá depois do almoço? Ele disse que é urgente, insistiu Cláudia com um sorriso enigmático. Se eu fosse você, não o faria esperar. Com um suspiro resignado, Juliana salvou seus arquivos e seguiu Cláudia até o andar da diretoria financeira. Foi o escritório de Rodolfo. Era uma expressão de seu caráter. Organizado até a obsessão, decorado em tons de cinza e preto, sem uma única fotografia pessoal ou objeto que revelasse qualquer traço de humanidade. Entre, Juliana, convidou. Ele, sem levantar os olhos dos papéis que analisava. Feche a porta, por favor. A formalidade excessiva era um mau sinal. Desde a aprovação da iniciativa, Rodolfo havia evitado contato direto com ela, limitando-se a comunicações frias por e-mail quando estritamente necessário. Em que posso ajudá-lo, Rodolfo? Perguntou ela, optando por uma abordagem direta. Ele finalmente ergueu os olhos, estudando-a com uma expressão ilegível. Você sabe por que está aqui? Não tenho a menor ideia, respondeu Juliana, mantendo a compostura. Rodolfo sorriu, um sorriso frio que não alcançava, seus olhos castanhos. Interessante. Ele deslizou uma pasta pela mesa em direção a ela. Talvez isso refresque sua memória. Juliana abriu a pasta e sentiu o sangue gelar. Eram relatórios financeiros da iniciativa Ascensão, com várias despesas circuladas em vermelho. Ao lado, cópias de aprovações assinadas por ela para pagamentos a fornecedores de treinamento e consultoria. Não estou entendendo, disse ela, genuinamente confusa. Essas são despesas aprovadas dentro do orçamento do programa. Mesmo?
Rodolfo inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma satisfação predatória. Então por que descobrimos que a empresa Horizonte Consultoria, que recebeu mais de R$300 mil para treinamentos executivos, foi registrada apenas 3 meses antes de você aprovar o contrato? E por que seu endereço fiscal é o mesmo de um primo seu? O choque no rosto de Juliana foi genuíno. Isso é impossível, eu não tenho nenhum primo com consultoria. A Horizonte foi recomendada pelo departamento de RH e está na lista de fornecedores aprovados. Rodolfo balançou a cabeça com falso pesar. Temos documentos, Juliana, contatos telefônicos, e-mails, tudo indicando que você direcionou contratos para empresas fantasmas em troca de comissões. Ele fez uma pausa dramática. Chama-se peculato. É crime. A sala parecia girar. Aquilo não podia estar acontecendo. Era uma armação, óbvio, mas tão bem elaborada que até ela duvidaria de si mesma se não tivesse certeza absoluta de sua inocência. Isso é absurdo, protestou, a voz trêmula de indignação. Vou falar com Gustavo agora mesmo. O Sr. Mendonça já está ciente da situação, informou Rodolfo com satisfação mal disfarçada. Sugiro que vá para casa e aguarde. O conselho se reunirá extraordinariamente na segunda-feira para decidir sobre seu futuro na empresa. Saindo do escritório de Rodolfo como se estivesse em transe, Juliana tentou ligar para Gustavo. Caiu direto na caixa postal. Enviou mensagens, sem resposta. Quando chegou ao próprio escritório, encontrou Mariana, do RH, esperando por ela. Sinto muito, Juliana, disse a gerente, visivelmente desconfortável. Você está afastada até segunda-feira. Preciso do seu crachá e da chave do escritório. Juliana entregou os itens como uma autômata. Em seu peito, uma dor aguda que não era física. Mariana, você me conhece. Sabe que eu jamais faria algo assim. A mulher desviou o olhar. Não cabe a mim julgar. Apenas siga o protocolo e compareça à reunião do conselho na segunda, R$9. Durante todo o fim de semana, Juliana tentou contato com Gustavo. Ligações, mensagens, até um e-mail detalhado explicando sua inocência e pedindo uma chance de conversar. O silêncio dele era ensurdecedor e doloroso. No domingo à noite, enquanto remexia sem apetite uma sopa instantânea, seu celular finalmente tocou. Não era Gustavo, mas Ana Lúcia, a diretora de marketing que havia apoiado a iniciativa desde o início. Juliana, estou ligando extraoficialmente, disse Ana com a voz baixa como se temesse ser ouvida. As coisas não estão boas. Rodolfo apresentou provas muito convincentes ao conselho. E-mails, transferências bancárias, até um depoimento escrito de alguém que diz ter intermediado os contatos. O estômago de Juliana revirou. É tudo mentira, Ana. Uma armação. Eu acredito em você, assegurou a diretora. Mas precisa de mais do que palavras para se defender amanhã. Rodolfo estava determinado a expor tudo na reunião de segunda, mas Gustavo conseguiu convencê-lo a esperar a investigação interna. E Gustavo? O que ele pensa disso tudo? Houve uma pausa desconfortável antes de Ana responder. Ele está reservado. Rodolfo insinuou que você usou sua proximidade com ele para se beneficiar. A situação é delicada, Juliana. O conselho está dividido e agora é a palavra dele contra a sua. Quando desligou, Juliana finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram apenas lágrimas de medo ou indignação, mas de profunda decepção. Gustavo a encontrara no chão de sua mansão, confiara nela quando ninguém mais confiaria, deu-lhe a chance que mudou sua vida. E agora, no momento em que ela mais precisava dele, seu silêncio era como uma sentença. Na segunda-feira vestiu seu melhor conjunto, o mesmo que usara na apresentação da iniciativa Ascensão, e prendeu o cabelo em um coque severo. O bracelete com a âncora permaneceu na gaveta. Hoje precisava de sua armadura completa, sem nenhuma vulnerabilidade sentimental. A recepcionista no térreo pareceu surpresa ao vê-la, como se esperasse que Juliana simplesmente desaparecesse, após as acusações. No elevador encontrou Paulo Henrique, o diretor de operações, que olhou para o outro lado fingindo estar absorto em seu celular. Quando as portas se abriram no 41º andar, Juliana respirou fundo
preparando-se para a batalha mais importante de sua vida. Não era apenas seu emprego que estava em jogo, era sua reputação, sua dignidade, sua história. A sala do conselho já estava cheia quando ela entrou. Os diretores conversavam em voz baixa, interrompendo abruptamente ao vê-la. Rodolfo, sentado ao lado da cadeira vazia que pertencia a Gustavo, exibia um meio sorriso de triunfo mal disfarçado. Ana Lúcia ofereceu um aceno discreto, o único gesto amigável em um ambiente carregado de tensão. "Por favor, sente-se, senhorita Santos", indicou o presidente do conselho, um senhor de cabelos grisalhos chamado Alberto Mendes, apontando para uma cadeira solitária posicionada de frente para a mesa oval, como um réu diante de um tribunal. Juliana obedeceu, mantendo a coluna ereta e o queixo levantado. Não daria a eles o prazer de vê-la intimidada. "Como todos sabem", começou Alberto, "estamos aqui para discutir as graves acusações levantadas contra a senhorita Santos. Senhor Aguiar, por favor, apresente suas evidências." Rodolfo levantou-se, ajustando o nó da gravata com um movimento ensaiado. "Com todo respeito ao conselho, sugiro que aguardemos o Sr. Mendonça antes de prosseguir. Afinal, ele é o principal interessado neste assunto, considerando sua proximidade com a acusada." Tom insinuante não. Passou despercebido. Juliana sentiu o rosto queimar tanto pela raiva quanto pela humilhação. "Gustavo ligou há 10 minutos", informou Alberto. "Está preso no trânsito devido a um acidente na Marginal Pinheiros. Pediu que começássemos sem ele." Rodolfo assentiu, satisfeito. "Nesse caso, vou direto ao ponto." Ele distribuiu pastas idênticas à que mostrara a Juliana na sexta-feira. "Nas últimas semanas, nosso departamento identificou inconsistências nos contratos firmados pela iniciativa Ascensão. Especificamente, pagamentos substanciais a empresas recém-criadas, com pouca ou nenhuma experiência no mercado, todas ligadas de alguma forma à senhorita Santos." O burburinho entre os diretores aumentou. Juliana sentiu a raiva crescer. Aquela farsa tinha ido longe demais. "Isso é absurdo", protestou ela, incapaz de conter-se. "Eu nunca." "Por favor, senhorita Santos", interrompeu Alberto. "Terá sua chance de se defender. Deixe o senhor Aguiar concluir." Rodolfo prosseguiu, detalhando meticulosamente cada evidência fabricada, e-mails que ela supostamente trocara com prestadores de serviços discutindo comissões, depósitos bancários em contas offshore, um depoimento escrito de um suposto intermediário que nunca apareceu pessoalmente. Quando ele finalmente terminou, o silêncio na sala era pesado como chumbo. Todos os olhares se voltaram para Juliana. "O que tem a dizer em sua defesa, senhorita?" "Santos?", perguntou Alberto com uma expressão impenetrável. Juliana levantou-se, sentindo as pernas trêmulas, mas determinada a não mostrar fraqueza. "Senhores e senhoras do conselho, tudo o que acabaram de ouvir é uma fabricação, uma armação meticulosa para destruir não apenas a mim, mas também o programa que todos vocês aprovaram." Ela olhou diretamente para Rodolfo. "Senhor Aguiar sempre deixou claro sua oposição à iniciativa. Agora, vendo seu sucesso, encontrou uma forma de eliminá-la atacando sua criadora." "Está me acusando de fraudar evidências?", questionou Rodolfo, fingindo-se ofendido. "Isso é difamação, senhorita Santos." "Estou acusando você de mentir", respondeu ela com uma calma que não sentia. "Nunca tive contato com essas empresas, além do profissional. Nunca recebi 1 centavo além do meu salário. E, principalmente, jamais trairia a confiança que Gustavo e este conselho depositaram em mim." Ana Lúcia pigarreou, chamando a atenção. "Juliana, essas acusações são muito sérias. Sem provas concretas de sua inocência, fica difícil." "Provas?", interrompeu uma voz grave da porta. "Eu tenho provas." Todos os olhares se voltaram para a entrada. Gustavo Mendonça estava parado ali, uma figura imponente em seu terno, escuro segurando uma pasta vermelha. Seus olhos encontraram os de Juliana por um breve momento, antes de se dirigirem a Rodolfo, que havia empalidecido visivelmente. "Peço desculpas pelo atraso", disse ele, caminhando até a cabeceira da mesa. "Mas talvez tenha sido providencial.
Deu-me tempo de reunir isso. Ele abriu a pasta e retirou um pendrive, conectando-o ao sistema de projeção da sala. Antes de tomarmos qualquer decisão, acredito que todos deveriam ver isto. A tela. Na parede acendeu, mostrando a gravação de uma câmera de segurança. A data no canto inferior mostrava o domingo anterior, 23:17. O local era facilmente identificável, o escritório de Juliana. A gravação mostrava claramente Rodolfo Aguiar entrando no escritório de Juliana, usando um cartão-chave que não deveria ter acesso àquela área. Com movimentos furtivos, ele sentou-se ao computador dela e inseriu um pendrive. Por vários minutos trabalhava no teclado, claramente transferindo ou instalando arquivos. Depois, abriu algumas gavetas, fotografou documentos com o celular e, finalmente, saiu, olhando para os lados para certificar-se de que não era observado. Um silêncio atordoado tomou conta da sala do conselho. Todos os olhares alternavam entre a tela, agora congelada na imagem de Rodolfo saindo do escritório, e o próprio diretor financeiro, cuja face havia adquirido uma palidez doentia. Isso foi tirado de contexto, balbuciou ele, tentando recuperar a compostura. Eu estava apenas verificando inconsistências que haviam chegado ao meu conhecimento. À meia-noite de um domingo? Questionou Ana Lúcia, com evidente incredulidade. Usando um cartão-chave não autorizado? Gustavo permaneceu impassível, os olhos fixos em Rodolfo. Não é tudo, anunciou, trocando o arquivo no projetor. Aqui estão os registros, de acesso ao servidor da empresa. Mostram claramente que e-mails foram criados retroativamente e inseridos na caixa de entrada de Juliana. Todos originados do mesmo endereço IP. Ele fez uma pausa significativa. Registrado para seu computador pessoal, Rodolfo. O rosto do diretor financeiro agora alternava entre branco e vermelho. Seus olhos moviam-se freneticamente, como um animal encurralado buscando uma saída. Isso é um absurdo, uma tentativa de me incriminar, vociferou levantando-se abruptamente. Ela tem você na palma da mão, não é, Gustavo? Todos sabemos o que está acontecendo aqui. A faxineira que virou executiva da noite para o dia acha que somos idiotas? Alberto. Mendes, o presidente do conselho, ergueu a mão pedindo silêncio. Senhor Aguiar, controle-se. Estas evidências são muito sérias e contradizem diretamente suas acusações. Evidências? Rodolfo riu, um som agudo e desesperado. Fabricações. Assim como ela fabricou essa história de oportunidades para todos. Sabem o quanto essa brincadeira está custando aos acionistas? Milhões sendo jogados fora para satisfazer o complexo de Salvador de Gustavo e a ambição dessa... Cuidado com o que vai dizer, Rodolfo, advertiu Gustavo, sua voz baixa carregando uma ameaça implícita. Mas o diretor financeiro estava além do ponto de contenção. Seus olhos injetados fixaram-se em Juliana. Você acha que chegou aqui por mérito? Por talento? Cuspiu as palavras. Chegou porque ele se sentiu culpado. Culpado pelo que fez com sua família. Juliana franziu o senho, genuinamente. Confusa. Do que você está falando? Ele nunca te contou? Rodolfo sorriu um sorriso maníaco de quem não tem mais nada a perder. Pergunte a ele sobre a construtora Santos de Belém. Pergunte como o grande Gustavo Mendonça construiu seu primeiro empreendimento. Pergunte sobre seu pai, Juliana. O mundo pareceu parar. Juliana sentiu o sangue gelar nas veias. Seu pai. Ela mal se lembrava dele. Havia desaparecido quando ela tinha apenas 5 anos, deixando-a aos cuidados da avó. A única coisa que sabia é que ele tivera uma pequena construtora que falira e que, após isso, nunca mais havia dado notícias. Seus olhos buscaram os de Gustavo, que pela primeira vez desde que entrara na sala, parecia ter perdido a compostura. Seu rosto exibia uma palidez mortal, os lábios ligeiramente entreabertos em choque. É verdade? Sussurrou ela, sentindo a garganta fechar. Antes que Gustavo pudesse responder, Rodolfo continuou implacável. O pai dela era dono de uma construtora em Belém,
A mesma cidade de onde você veio, Gustavo. Uma empresa pequena, mas promissora, até que misteriosamente perdeu todos os contratos e foi à falência. E quem estava por trás disso? Quem manipulou fornecedores, subcontratados, até mesmo funcionários do governo local? Quem destruiu a empresa para poder comprar o terreno onde hoje está o Shopping Amazônia, seu primeiro grande empreendimento? A sala girava. Juliana sentia-se como se estivesse em queda livre. Santos, seu sobrenome. Seu pai, de quem mal se lembrava. A sensação de familiaridade quando Gustavo mencionou Belém. As peças se encaixavam com uma clareza dolorosa. Chega! Alberto bateu na mesa. Esta reunião está encerrada. Senhor Aguiar, por favor, entregue seu crachá e... Pertences ao RH imediatamente. Está suspenso até a conclusão de uma investigação formal sobre suas ações. Mas Rodolfo não parecia ouvi-lo. Havia se erguido completamente agora, apontando acusadoramente para Gustavo. Você destruiu o pai dela, destruiu a vida dela, e agora a trouxe para perto como uma forma doentia de se redimir. Ou será que foi para mantê-la sob controle? Para ter certeza de que ela nunca descobrisse a verdade? 2 seguranças entraram na sala, convocados discretamente por Alberto. Rodolfo não ofereceu resistência quando o conduziram para fora, ainda gritando acusações cada vez mais incoerentes. Uma porta se fechou e o silêncio pesado retornou. Juliana permanecia imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Seu olhar fixo em Gustavo, buscando uma negação, uma explicação, qualquer coisa que pudesse desmentir as palavras venenosas de Rodolfo. Juliana, começou ele a voz baixa e rouca. É verdade? Repetiu ela mais firme desta vez. O silêncio dele foi resposta suficiente. Alberto pigarreou, visivelmente desconfortável. Acredito que vocês dois precisam de um momento a sós. A reunião está suspensa. Os membros do conselho saíram rapidamente, murmurando entre si, lançando olhares curiosos para Gustavo e Juliana. Apenas Ana Lúcia parou brevemente ao lado de Juliana, apertando seu ombro em um gesto silencioso de apoio antes de deixar a sala. Quando ficaram sozinhos, Gustavo afundou-se em uma cadeira, subitamente parecendo muito mais velho e cansado. Eu não sabia quem você era quando a encontrei naquela noite, começou ele olhando para as próprias mãos. Juro por tudo o que é mais sagrado. Só percebi quando você mencionou sua avó quando disse seu nome completo. Santos não é um sobrenome incomum, mas havia muitas coincidências. Juliana permaneceu em silêncio, cada palavra de Gustavo caindo como uma pedra em seu coração. Então você me deu aquela oportunidade por culpa? Perguntou finalmente a voz trêmula de emoção contida. Todo esse tempo, tudo o que aconteceu, foi apenas sua forma de se redimir? Gustavo levantou-se, passando as mãos pelos cabelos grisalhos nas têmporas. No início, sim, havia culpa, admitiu ele, sabendo que devia a ela pelo menos a verdade. Quando percebi quem você era, senti como se o destino estivesse me dando uma chance de consertar algo. Mas, Juliana, o que aconteceu depois, a forma como você cresceu, como transformou aquela oportunidade em algo maior que todos nós, isso não teve nada a ver com culpa. Ele aproximou-se, mas Juliana recuou mantendo distância. Me conte tudo, exigiu ela. Quero saber exatamente o que aconteceu com meu pai. Gustavo respirou fundo, enfrentando os olhos magoados e acusadores dela. Seu pai, Eduardo Santos, tinha uma pequena construtora em Belém. Eu trabalhava para um grande empresário na época, o Sr. Amazonas, como te contei. Ele fez uma pausa buscando as palavras. Havia um terreno estratégico no centro, perfeito para um shopping. Seu pai tinha a opção de compra, mas precisava de financiamento para concretizá-la. O Sr. Amazonas me encarregou de garantir que aquele terreno viesse para nós. A cada palavra, Juliana sentia como se um pedaço de sua história perdida fosse reconstruído, mas de uma forma dolorosa e distorcida. Eu era ambicioso, implacável. Convenci fornecedores a cancelarem contratos com seu pai, bancos a negarem empréstimos.
Utilizei contatos na prefeitura para criar obstáculos burocráticos para a empresa dele. A voz de Gustavo estava carregada de vergonha. Em 6 meses, a construtora Santos estava falida. Seu pai perdeu tudo. O terreno foi a leilão e nós o compramos por uma fração do valor. E depois, o que aconteceu com ele? Juliana mal reconhecia a própria voz. Ele desapareceu. Houve rumores de que havia ido para o Maranhão, depois Fortaleza. Tentei encontrá-lo anos depois, quando minha própria consciência já não me deixava dormir. Mas nunca consegui. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Juliana. Toda sua vida fora marcada pela ausência daquele pai, pelas dificuldades que ela e a avó enfrentaram. A imagem que construíra dele, um homem fraco que abandonara. A família, após um fracasso, agora ganhava nova perspectiva. Por que o Sr. Amazonas queria tanto aquele terreno? Perguntou, tentando entender a dimensão da história. Porque sabia que transformaria Belém. E transformou. O Shopping Amazônia gerou milhares de empregos, desenvolveu todo o entorno. Gustavo balançou a cabeça. Na época, eu me convenci de que o fim justificava os meios, que estávamos fazendo algo maior, mais importante do que uma pequena construtora poderia fazer. E você nunca se arrependeu? Todos os dias, respondeu ele sem hesitação. Foi meu primeiro grande sucesso profissional e também meu maior arrependimento. Quando o Sr. Amazonas faleceu e me deixou parte de seus negócios, prometi a mim mesmo que construiria diferente, que seria implacável com concorrentes, sim, mas sempre dentro da lei e da ética. Juliana levantou-se, sentindo necessidade de movimento. Aproximou-se da janela panorâmica, observando São Paulo lá embaixo. Quantas histórias como a dela e de seu pai existiriam naquele mar de prédios? Quantas vidas transformadas por decisões de pessoas poderosas? E quando me encontrou, o que sentiu? Gustavo demorou a responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. Choque, depois culpa, então algo que não consigo explicar. Como se o universo estivesse me dando uma chance de retribuir de alguma forma. Juliana virou-se para encará-lo. Então toda essa história, minha promoção, a iniciativa Ascensão, tudo foi apenas sua forma de aliviar a consciência? Não, a veemência na voz dele a surpreendeu. O que vi em você naquela noite foi real. Sua inteligência, sua determinação. Você dormiu no chão depois de horas de trabalho, Juliana. Isso diz algo sobre caráter. Sim, eu lhe dei uma oportunidade. Mas o que você fez com ela? Ele gesticulou amplamente. Transformou uma simples posição de assistente em uma plataforma para ajudar centenas de pessoas. A iniciativa Ascensão é sua criação, não minha. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Juliana sentia-se puxada em direções opostas. A raiva pelo que ele fizera com seu pai lutava contra a gratidão pela oportunidade que transformara sua vida. O sentimento de traição pela verdade ocultada conflitava com a compreensão de que, sem aquele encontro, ela provavelmente ainda estaria limpando pisos à noite. Eu preciso de tempo, disse finalmente, pegando sua bolsa. Preciso processar tudo isso. Gustavo assentiu, respeitando sua decisão. Quando ela estava na porta, ele a chamou. Juliana, eu sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que, independentemente do passado, o que construímos aqui é real. A empresa precisa de você. A iniciativa precisa de você. Ela parou, sem virar-se. E você? Você precisa de mim? A pergunta pairou no ar, carregada de significados não ditos, de sentimentos não reconhecidos. Mais do que jamais achei possível precisar de alguém, respondeu ele, com uma honestidade que o surpreendeu. Juliana saiu sem responder, deixando Gustavo sozinho com o peso de seu passado e a incerteza do futuro. Nas semanas seguintes, a Mendonça Empreendimentos foi atingida por uma tempestade midiática. Alguém, e não era difícil adivinhar quem, vazou para a imprensa a história sobre como Gustavo havia arruinado a construtora Santos no início de sua carreira. Jornalistas investigativos desenterraram detalhes sórdidos, depoimentos de ex-funcionários, registros de transações suspeitas. A reputação cuidadosamente construída de Gustavo Mendonça
ruiu praticamente da noite para o dia. Ações despencaram. Investidores recuaram. Projetos foram suspensos. E mais doloroso para ele, a imprensa começou a especular sobre sua relação com Juliana, pintando-a ora como vítima manipulada, ora como cúmplice em algum esquema obscuro. Juliana havia tirado licença, incapaz de enfrentar o ambiente tóxico que se instalara na empresa. Em seu pequeno apartamento no Tatuapé, passava os dias tentando processar tudo o que acontecera, dividida entre sentimentos contraditórios. Algumas noites, chorava pela perda de um pai que mal conhecera e por uma história familiar que, finalmente, fazia sentido. Outras, sentia-se traída por Gustavo, questionando cada momento que passaram juntos, cada elogio, cada gesto de confiança. Foi Ana Lúcia quem a visitou, trazendo notícias alarmantes. A situação está fora de controle, explicou a diretora de marketing, sentada à pequena mesa da cozinha de Juliana. Os investidores estão exigindo a renúncia de Gustavo. Há rumores de que a empresa pode ser vendida, talvez desmembrada. E a iniciativa Ascensão? Perguntou Juliana, preocupada com o programa que considerava seu maior legado. Foi suspensa temporariamente, respondeu Ana, fazendo aspas com os dedos. Na prática está morta. Paulo Henrique assumiu interinamente a presidência e já reverteu várias das mudanças que implementamos. Juliana sentiu uma pontada de dor. Não era apenas por seu trabalho, mas por todas as pessoas que começavam a ver esperança em suas carreiras, oportunidades que agora estavam sendo eliminadas. E Gustavo? Perguntou, tentando soar casual. Ana hesitou. Ele está diferente, isolado. Recusa-se a renunciar, mas também não está efetivamente liderando. É como se tivesse desistido. Ela inclinou-se sobre a mesa. Juliana, sei que ele errou com você, com seu pai, mas o que está acontecendo agora é maior que vocês dois. É a destruição de algo que vocês construíram juntos. O artigo, na primeira página do Valor Econômico, não deixava dúvidas. A Mendonça Empreendimentos estava à beira do colapso. Império de Gustavo Mendonça pode ser vendido por fatia do valor original, anunciava a manchete. A notícia detalhava como as ações haviam despencado 70% em apenas 3 semanas, como contratos milionários haviam sido cancelados e como investidores estrangeiros já circundavam a empresa como abutres, prontos para dividir seus ativos. Juliana dobrou o jornal cuidadosamente e o colocou sobre a mesa de centro de seu apartamento. Havia passado semanas evitando notícias, tentando processar seus sentimentos em relação a tudo o que descobrira. Mas a visita de Ana Lúcia, na semana anterior, a tirara daquele torpor. Pegou seu telefone e, após um momento de hesitação, discou um número que não usava há quase um mês. Preciso vê-lo, disse simplesmente quando Gustavo atendeu sem se identificar. Não era necessário. Hoje, se possível. Houve um breve silêncio do outro lado. Minha casa, 8 horas, respondeu ele, a voz visivelmente cansada. A imprensa está acampada na frente da empresa. Não seria prudente nos encontrarmos lá. O sol começava a se pôr quando o táxi deixou Juliana em frente à mansão no Jardim Europa. O segurança, reconhecendo-a, abriu o portão sem perguntas. Ela não pôde deixar de notar a ironia. Naquele mesmo caminho de pedras, meses atrás, caminhara como uma humilde faxineira. Agora retornava como alguém que poderia determinar o destino daquela casa e de seu dono. Gustavo a esperava na sala, não no escritório formal onde costumavam discutir assuntos da empresa. Estava sem paletó, a gravata frouxa, um copo de uísque, pela metade na mão. Parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Obrigado por vir, disse ele, indicando o sofá oposto ao seu. Quer beber algo? Juliana negou com a cabeça, observando-o atentamente. Os olhos que antes transmitiam confiança inquebrantável, agora pareciam nublados pela derrota. Li sobre a situação da empresa, começou ela, optando por não prolongar a tensão entre eles. É tão ruim quanto dizem? Gustavo soltou um riso sem humor. Pior, o conselho votará amanhã pela minha destituição.
A proposta da Ramos em Associados para a compra é a mais provável de ser. Aceita. Eles vão fatiar a empresa, vender os ativos separadamente. Ele bebeu um gole. 20 anos construindo, 3 semanas para destruir. Poético, não? Você não está lutando, observou Juliana, mais uma constatação que... uma acusação. Gustavo a encarou repentinamente mais alerta. O que você faria no meu lugar, Juliana? A imprensa me destruiu. Os investidores me abandonaram. Até meus amigos no conselho me deram as costas. Eu lutaria, respondeu ela simplesmente. Como lutei a vida inteira. Como você me ensinou a lutar. Um brilho de reconhecimento passou pelos olhos dele. Por um breve momento, o Gustavo que ela conhecera pareceu emergir novamente. Por quê? Por que você se importa depois de tudo o que descobriu? Era a pergunta que ela mesma se fizera repetidamente nas últimas semanas. Porque o que você fez com meu pai foi terrível, mas não define quem você é hoje. E porque o que estamos perdendo não é apenas uma empresa ou seu patrimônio. Ela hesitou, reunindo coragem. São sonhos. Os sonhos de cada pessoa que acreditou na iniciativa Ascensão. Os sonhos de pessoas como eu, que finalmente viram uma chance de crescer. Ela abriu sua bolsa e retirou uma pasta. Rodolfo foi preso ontem. Não apenas por falsificar documentos para me incriminar, mas por uma série de fraudes que a auditoria descobriu. Ela deslizou a pasta pela mesa de centro. Isso é o que você não sabe. Ele vinha desviando fundos há anos, pequenas quantias, difíceis de detectar. E adivinhe quando começou? Logo após o lançamento do Shopping Amazônia. Gustavo pegou a pasta confuso. O que isso significa? O pai de Rodolfo era um dos fornecedores da construtora Santos. Quando você arruinou a empresa do meu pai, também destruiu o negócio dele. Isso é o que ele nunca te contou. Toda essa vingança, toda essa destruição, tinha raízes mais profundas do que imaginávamos. Enquanto Gustavo folheava os documentos, Juliana continuou. Passei semanas investigando. Conversei com ex-funcionários da construtora Santos, revirei arquivos públicos em Belém. Ela... pausou respirando fundo. E encontrei meu pai. Gustavo ergueu o olhar abruptamente. Ele está vivo? Juliana assentiu, os olhos marejados. Em Fortaleza. Reconstruiu a vida. Tem uma pequena empresa de reformas residenciais. Não é rico, mas é respeitado. Tem outra família agora. 2 filhos. Ela secou uma lágrima teimosa. Ele pensou que minha avó e eu estaríamos melhor sem ele, que era um fracassado. Típico orgulho masculino ferido. Gustavo fechou a pasta, processando tudo aquilo. Você o confrontou? Sobre mim? Contei tudo. Sobre você, sobre como nos conhecemos, sobre a iniciativa. Ela sorriu levemente. Sabe o que ele disse? Que os negócios são assim mesmo. Que ele deveria ter sido mais esperto, mais preparado. Que guarda mágoa, sim, mas que a vida segue. E que está orgulhoso da filha que se tornou executiva na empresa do homem que o derrotou. Disse que há certa justiça poética nisso. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era carregado de tensão ou ressentimento, mas de possibilidades. Por que você está me contando tudo isso, Juliana? Ela o encarou diretamente. Porque quero que você lute. Não por você, não pelo seu império, mas por algo maior. Pelo que começamos juntos. Gustavo deixou o copo sobre a mesa, subitamente sóbrio. Como? Tenho um plano, respondeu. Ela inclinando-se para a frente. Mas vai exigir sacrifícios e confiança de nós dois. Pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno apareceu no rosto de Gustavo Mendonça. A sala de reuniões do conselho nunca estivera tão cheia. Além dos 12 diretores, representantes dos principais investidores, advogados e até mesmo 2 repórteres especialmente convidados ocupavam cadeiras adicionais instaladas ao longo das paredes. O clima era de funeral. Gustavo entrou pontualmente, impecável em seu terno, a postura ereta que sempre o caracterizara restaurada. Para surpresa geral, Juliana o acompanhava. Elegante em um terninho vermelho,
contrastando deliberadamente com o mar de cinza e azul marinho ao redor. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos, começou Gustavo, posicionando-se na cabeceira da mesa. Sei que muitos esperavam minha renúncia hoje. Lamento desapontá-los. Burburinhos inquietos percorreram a sala. Paulo Henrique, o diretor de operações que assumira interinamente a presidência, ajustou-se desconfortavelmente em sua cadeira. Gustavo, já discutimos isso, interveio ele. A situação é insustentável. Os investidores têm todo o direito de estar preocupados, concordou Gustavo. Mas antes de tomarem qualquer decisão, gostaria que ouvissem uma proposta. Não minha, mas nossa. Ele indicou Juliana. Se após ouvi-la ainda desejarem minha saída e a venda da empresa, não me oporei. Os olhares se voltaram para Juliana, misturando curiosidade e ceticismo. Ela deu um passo à frente, sentindo o peso do momento, mas estranhamente calma. A Mendonça Empreendimentos não está em crise apenas por causa do escândalo, começou ela, sua voz clara e assertiva. Este foi apenas o gatilho. A verdadeira crise é de identidade, de propósito. Nos tornamos apenas mais uma incorporadora focada em resultados trimestrais, sem visão de longo prazo. Ela ativou o projetor, mostrando slides cuidadosamente preparados. Nossa proposta é uma reinvenção completa. Transformar a Mendonça Empreendimentos em uma empresa B, Corp certificada, um negócio que equilibra propósito e lucro, que considera o impacto de suas decisões em funcionários, clientes, fornecedores, comunidade e meio ambiente. O silêncio, atônito que seguiu, foi quebrado por um riso incrédulo de um dos investidores. Vocês estão propondo que uma empresa com faturamento bilionário se torne uma espécie de ONG? Estamos propondo que nos tornemos o futuro, respondeu Juliana, imperturbável. Empresas B Corps têm crescido 28 vezes mais rápido que a economia nacional. Patagônia, Ben & Jerry's, Natura, todas lucrativas, todas líderes em seus segmentos. Ela avançou para o próximo slide, mostrando números cuidadosamente compilados. Nossa estratégia tem 3 pilares. Primeiro, transformar a iniciativa, ascensão em nosso principal diferencial competitivo, expandindo-a para incluir fornecedores e comunidades onde atuamos. Segundo, redirecionar 30% de nossos investimentos para projetos habitacionais sociais de alta qualidade, criando um novo segmento de mercado ainda inexplorado no Brasil. Terceiro, estabelecer um conselho de governança que inclua representantes de funcionários e da sociedade civil. Para surpresa de muitos, Ana Lúcia foi a primeira a manifestar apoio. Do ponto de vista de marketing, isso nos posicionaria como pioneiros. Teríamos uma narrativa poderosa para reconstruir nossa reputação. Um dos investidores estrangeiros, um norueguês de meia idade, inclinou-se para a frente com interesse. Na Europa, isso já é tendência. Fundos de investimento estão priorizando empresas com práticas ESG sólidas. A discussão acalorou-se. Objeções foram levantadas, defendidas, rebatidas. Juliana e Gustavo, lado a lado, respondiam a cada questionamento com dados precisos e argumentos sólidos. Finalmente, Gustavo ergueu a mão pedindo atenção. Há um último ponto importante. Para que esta transição seja bem-sucedida, para que recuperemos a confiança do mercado e da sociedade, é necessária uma mudança na liderança. Todos se calaram, esperando o anúncio de sua renúncia. Por isso, continuou ele, estou me afastando do cargo de CEO. Permanecerei como presidente do conselho, mas a gestão executiva da empresa passará para as mãos de quem realmente pode liderar esta transformação. Ele olhou para Juliana. Juliana Santos será a nova CEO da Mendonça Empreendimentos. O choque foi visível nos rostos ao redor da mesa. Uma executiva jovem, vinda de origens humildes, sem MBA ou conexões familiares, assumindo uma das maiores incorporadoras do país. Era inédito, revolucionário. Isso é absurdo, protestou Paulo Henrique. Ela não tem experiência para esse cargo. Ela tem exatamente a experiência que precisamos, rebateu Gustavo. Conhece a empresa de baixo para cima. Criou o programa mais inovador que já tivemos. E, mais importante,
entende como é estar dos dois lados da equação, de quem precisa de oportunidades e de quem pode oferecê-las. Os repórteres presentes já digitavam freneticamente em seus celulares. Aquela notícia correria o país em minutos. Precisaremos da aprovação do Conselho, lembrou Alberto Mendes, ainda absorvendo a proposta. Naturalmente, concordou Gustavo, e estou disposto a colocar minha própria participação acionária como garantia. Se não atingirmos as metas estabelecidas em 2 anos, minhas ações serão transferidas para um fundo administrado pelo Conselho. A audácia da proposta deixou a sala em silêncio. Gustavo Mendonça estava literalmente apostando sua fortuna naquela jovem e em uma visão radicalmente nova de negócios. Após 2 horas de intensos debates, chegou o momento da votação. Por 7 votos a 5, a proposta foi aprovada. Juliana Santos tornou-se oficialmente a CEO mais jovem da história da Mendonça Empreendimentos e a primeira mulher a ocupar o cargo. Quando os repórteres o cercaram após a reunião, Gustavo manteve-se discretamente em segundo plano, permitindo que Juliana conduzisse a entrevista. Observando-a responder às perguntas com confiança e visão, sentiu um orgulho que transcendia qualquer sentimento anterior. Senhor Mendonça, perguntou um dos jornalistas, o senhor realmente acredita que essa mudança radical salvará a empresa? Gustavo olhou para Juliana antes de responder. Não estamos apenas salvando uma empresa. Estamos redefinindo o que uma empresa pode ser. 6 meses depois, a capa da revista Exame trazia uma foto de Juliana em pé, diante do primeiro empreendimento da nova fase da companhia. Um complexo habitacional sustentável na periferia de São Paulo, batizado de Residencial Ascensão. A manchete dizia: A revolução silenciosa nos negócios brasileiros. No subtítulo, como Juliana Santos transformou o escândalo em oportunidade e está mudando o mercado imobiliário. O evento de inauguração reuniu autoridades, empresários e, principalmente, os futuros moradores, muitos deles funcionários da própria Mendonça Empreendimentos, beneficiados por um inovador programa de financiamento. Entre os convidados especiais, um senhor de cabelos grisalhos observava, tudo com olhos marejados. Eduardo Santos, o pai de Juliana, especialmente vindo de Fortaleza para o evento. Ao seu lado, Gustavo Mendonça mantinha-se discreto, como vinha fazendo desde que Juliana assumira o comando. Quando ela subiu ao palco para cortar a fita inaugural, os aplausos foram ensurdecedores. Seu discurso foi breve e emocionado. Este não é apenas um conjunto de prédios. É a prova de que podemos construir negócios que elevam pessoas, não apenas lucros, que podemos transformar histórias de divisão em histórias de união, que o verdadeiro sucesso não está em subir sozinho, mas em erguer os outros enquanto subimos. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, Juliana encontrou um momento para ficar a sós com Gustavo em um dos apartamentos modelo. Seu pai parece orgulhoso, comentou ele olhando pela janela que oferecia uma vista surpreendentemente bonita da cidade. Ele está, confirmou ela. Disse que nunca imaginou ver o nome Santos em um empreendimento deste porte. Acha que fechamos um ciclo? Gustavo sorriu, pensativo. E você? O que acha? Juliana apoiou-se no parapeito ao lado dele, seus ombros quase se tocando. Acho que estamos apenas começando. O silêncio que se seguiu era confortável, carregado de possibilidades não ditas. O bracelete com a âncora, que ela voltara a usar, reluzia suavemente sob a luz do entardecer. Sabe o que é engraçado? Refletiu ela. Se você não tivesse destruído a empresa do meu pai, se ele tivesse sido bem-sucedido, eu provavelmente seria apenas mais uma herdeira privilegiada. Nunca teria conhecido a luta, o valor do trabalho, a importância das oportunidades. Gustavo a observou, admirando como ela conseguia enxergar luz até nas experiências mais sombrias. E eu? Perguntou ele. Se não tivesse cometido aquele erro, talvez nunca tivesse aprendido a verdadeira lição de liderança que você me ensinou. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, ambos souberam que o que sentiam um pelo outro
Havia transcendido todas as categorias convencionais. Não era apenas atração, nem apenas admiração profissional. Era um vínculo forjado em adversidade, em perda e renascimento, em falhas e redenção. O Conselho está pressionando para expandirmos o modelo para outras cidades, comentou Juliana, quebrando o momento. Rio, Belo Horizonte, talvez até Belém. Belém seria poético, concordou Gustavo. Fechar o círculo de onde tudo começou. Ela assentiu pensativa. Essa jornada, às vezes, ainda parece irreal. Da faxineira dormindo no chão à CEO. Da faxineira à visionária, corrigiu ele. Ao futuro dos negócios brasileiros. Juliana sorriu, tocando discretamente o bracelete em seu pulso. Sabe o que minha avó sempre dizia? Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Lá fora, as primeiras luzes de São Paulo começavam a se acender, pontos de esperança na imensidão da metrópole. E dentro daquele pequeno apartamento, duas pessoas que o destino unira da forma mais improvável olhavam para o mesmo horizonte, não mais como mentor e protegida, não mais como culpado e vítima, mas como parceiros em uma visão que transcendia suas histórias individuais. O futuro, com todas as suas promessas e desafios, os aguardava. E pela primeira vez em suas vidas, nenhum dos dois caminharia sozinho em sua direção.